Boa noite, Vanessa. Por enquanto, só você e a Leide que entrou e saiu, né? Bom, hoje está tendo a prova, né? Nem lembro mais qual é a disciplina. Acabei de falar na Leide ela apareceu. História da educação. História da educação. Que até eu estou fazendo prova, então eu nem lembro mais quais são as provas que estão acontecendo. Então, eu até esqueci de fazer a prova da língua. Me lasquei, vou ter que pagar a taxa. Mas tudo bem, não tem problema não. Vamos lá. Foi muita prova e tudo ao mesmo tempo. Então, bom, hoje nós vamos começar a aula de teorias e práticas do currículo, né? Como eu já falei, está acontecendo a prova, que ainda não sei se vocês já terminaram. Boa noite, Leite. Boa noite, Joelma. Se vocês já terminaram, beleza, mas para deixar registrado aqui, quem quiser fazer a prova pode fazer, não tem problema nenhum. Vou subir depois a aula lá para o YouTube e tudo. Beleza, tá bom? Bom, a gente vai entender como que nós chegamos no que chamamos de currículo, né? O que é o currículo, né? O currículo, ele nada mais é que traz os tópicos do nosso trabalho que iremos realizar ao longo do tempo, né? Já vi quando dá 7 horas, as pessoas começam a me chamar no WhatsApp, eu tenho que fechar aqui, tem jeito. Então, tudo que a gente vai trabalhar ao longo dos anos, ele tem que estar organizado, né? Para que a gente não chegue, não chegue, por exemplo, estuda lá no Nordeste, vamos lá pegar uma cidade, estuda lá em Fortaleza, que é uma não, Teresina, né? Que é um dos melhores ensinos públicos do Brasil, está lá no Piauí. E ele vinha para São Paulo, não, vamos pegar um outro estado, São Paulo, que ele sai lá de Teresina e vai morar em Porto Alegre, né? Então são 2 estados diferentes, como a gente sabe, cada estado ele vai ter o seu próprio currículo, né? E esse currículo ele é hoje formatado através da BNCC, mas até um tempo atrás era muito comum dizer assim, fulano veio de tal escola que o ensino era melhor ou estava mais avançado, né? E é óbvio que isso realmente acontecia, porque não existia uma unificação, né? Essa unificação ela foi de fato acontecer no finalzinho do século passado, em 1998, 97, com a publicação das PCNs, que entrou em vigor em 1998, né? Então, os PCNs, eles deram nome Parâmetros Curriculares Nacionais. Ele era um meio de equalizar essas diferenças que haviam na educação no nosso país, né? O nosso país tem dimensão continental, né? Ele ocupa a maior parte da América do Sul e é óbvio que vai ter essas diferenças, né? E às vezes essas diferenças elas não eram porque um estado era melhor do que o outro que investia necessariamente, mas era porque tinha essa ideia de que temos que ensinar tudo de tanto tempo, então vamos malocar essas disciplinas ali, né? Então, isso acabou mudando a partir da publicação dos PCNs. Então, essa disciplina, podemos dizer que ela é mais ou menos nova, né? Ela acompanhou justamente o surgimento do próprio curso de pedagogia, né? O curso de pedagogia no Brasil mesmo, como nós conhecemos, ele é recente, né? Até a organização do curso foi dada lá em 2010, ou seja, até mesmo que vocês estudam, ele só foi organizado em 2010, né? Então, é a partir dessa visão que a gente tem de como organizar o que vamos estudar. Então, por isso que é importante vocês entenderem, nós também entendemos o que é a teoria e a prática, né, do currículo, né? Então, pode falar, Vanessa. Não? Então, tá bom. Lucas, Oi. Está muito ruim o áudio.
O som está muito ruim? Tá, eu não tô não conseguindo escutar direito. Deixa eu fazer um teste aqui. Teste. Teste. Então, eu estou vendo aqui o retorno está bom. Será que não é conexão? Pode ser, vou ver. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa que atrapalha. Não, ó. Microsoft Edge usando microfone, né? Tá aqui, que é o acessando a câmera do microfone, tá certinho. Vocês estão tendo. A Leite falou que tá dando eco. Né? Ixi, então não sei se. Teste, 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 teste. Deixa eu ver agora aqui o microfone. Ai, ai, ai. Configurações. Microfone padrão. Agora não tá nem saindo o áudio. Eu sei, eu vi que estava mudo. Melhorou? Melhorou. Então, tá bom. Então, Obrigado. troquei aqui o microfone no próprio aplicativo. Bom, vamos lá. Então, a gente vai entender justamente o currículo, por quê? Porque até o que a gente vai trabalhar com as crianças, ele necessita de um passo a passo do que a gente precisa fazer, né? Do que a gente faz, né? Então, justamente o currículo vai mostrar esse passo a passo. Ele vai ditar não, ele vai normatizar o que se deve aprender em cada etapa do aprendizado. Né? Então, esse estudo do currículo, ele é recente, não tem muito tempo, tem mais ou menos uns 30 anos, diria uns 40, começando com o próprio estudo do ensino. Né? Afinal de contas, a gente precisa entender que até o início da década de 80, a gente seguia uma pedagogia tradicional. Né? Isso acabou mudando com a inserção gradativa das pedagogias, especialmente lá no que chamamos de educação infantil e nos anos de alfabetização, onde entrou aqueles conceitos piagetianos, entrou os conceitos do Vygotsky, né, com socioconstrutivismo, entre outros pensadores. Tá? Bom, hoje a gente vai entender teorias e práticas do currículo, conceitualização e historicidade do currículo. Né? Então, a gente vai enfatizar o que é o currículo, né? Até para que não haja dúvidas do que é o currículo, e ainda esclarecer que ele é uma construção cultural. Por isso que quando eu falei que antes nós tínhamos essa diferença entre estados, até mesmo entre cidades, ou até mesmo entre escolas, ele não estava simplesmente criando um jeito para melhorar. Não, eles tinham necessidade de preencher aquele tempo e eles malocavam literalmente as disciplinas. Então, se eles tinham alguma coisa que eles conseguiam dinamizar esse tempo, outras disciplinas acabavam sendo beneficiadas e acabava ganhando mais destaque. Ok? Então, a gente vai compreender também o desenvolvimento do currículo no Brasil a partir de uma perspectiva histórica. Apesar do currículo efetivamente, o estudo do currículo ser efetivamente recente, é óbvio que não surgiu não é tão recente assim. Nós temos umas ideias do que poderia ser o currículo, né? Então, a gente precisa, para entender, fazer duas perguntas, né?
como se dá a construção do currículo e quais são as concepções curriculares, né? Então, como que se dá a construção do currículo? A primeira coisa que a gente tem que imaginar na educação é o que é que eu vou ensinar, né? Essa é a pergunta, o que é que eu vou ensinar? A partir do que eu tiver essa resposta, o que é que eu vou ensinar, eu vou fazer algumas outras perguntas. Para quem eu vou ensinar, o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, entre outras, né? Tem várias outras perguntas que nós podemos realizar para poder entender o que vamos fazer dentro daquele prédio de concreto, com várias cadeiras, mesas, com um monte de criança lá dentro, né? Então, como se dá essa construção? Então, o que é que eu vou ensinar? Por que eu vou ensinar? Como? E as concepções curriculares, o que eu vou imaginar o que de fato é necessário. O que eu posso dizer que nessa última pergunta, né, quais são as concepções curriculares, tem muito a ver com a questão política, e é política mesmo. Exatamente como até nós vimos lá em História da Educação na última aula, né? É a política que vai ditar o que é importante para ensinar, né? Vou dar um exemplo maravilhoso. Na época da ditadura militar, nós não aprendíamos na escola disciplinas voltadas para as vertentes filosóficas, sociológicas, né? Por quê? Porque aquilo ia contra o que o governo achava. Se a pessoa pensasse, opa, temos um problema, né? Eu ia falar, Wilson, temos um problema não, mas Brasília, temos um problema. Vamos chamar, né, o setor de repressão. Porque se você vai raciocinar, se você tem alguma coisa errada que está acontecendo aqui. Então, não podia ter essa disciplina. Então, elas sumiram, elas foram subtraídas do currículo e foram inseridas outras, como Educação Moral e Cívica e a Organização Social e Política do Brasil, para poder tapar esse buraco que estava lá. Porque tinha que ter aquele olhar mais filosófico, mais social. Só que, óbvio, o que dita nesse momento, nessas duas disciplinas? Quem está no poder. Então, por isso que as concepções curriculares, ele vai seguir quem está no poder. E não é assim, porque tal fulano está no poder melhor e tal ciclano no poder está pior. Não. Porque até mesmo quem está no governo também segue um outro tipo de regra, né, que é a regra do mercado. Porque nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, hoje, a ideia até eu havia falado para vocês da propaganda do ensino técnico na semana passada. Por que está tão importante o ensino técnico? Porque não tem mais gente fazendo ensino técnico, né? Não tem mais gente. Porque é desnecessário. O importante é você ir fazer a faculdade, né? Para poder ir batalhar, ganhar mais, ou tentar ganhar mais, ou, enfim, expandir a mente. Só que, tecnicamente, não é interessante para o capital, para o capitalismo, que você consiga abrir essa mente, senão você vai se voltar contra, né? E a ideia justamente do ensino superior é essa. Então, por isso que isso vai mudando conforme a dita o mercado, não só apenas o governo. O governo segue o baile do mercado, né? Mas quem dita mesmo, como vivemos numa sociedade capitalista, é o mercado. Tá? Então, os primeiros currículos que nós temos noção, né? A gente pode dizer que o currículo era uma seleção de vertente da cultura, né? Que era necessário entender que estava presente no nosso dia a dia e que nos fazia ser pessoas cultas, né? Porque a palavra culta vem de cultura, né? Culto quer dizer que você detém conhecimento daquilo de onde você vive, né? Então, nisso ele vai sendo construído um caminho para seguir, para reconstruir o conhecimento, né? Por quê? Porque eu não posso simplesmente chegar e aprender sobre, um exemplo, sobre o modernismo, sem antes eu falar das outras eras literárias que teve aqui no Brasil. Senão fica muito solto. Tudo bem que o modernismo, em geral, né, ele é a primeira corrente artística genuinamente brasileira. Mas eu não posso simplesmente falar assim, o Brasil nasceu a partir do modernismo. Não, existem outras obras, inclusive clássicos da nossa literatura, que estão em correntes literárias que veio da Europa, né? O próprio Machado de Assis
veio a partir do realismo que veio lá da Europa, né, que surgiu lá na época, por exemplo, lá em Portugal, que foi do Eça de Queiroz. Tem mais os livros do romantismo, né, por exemplo, José de Alencar, que é um grande autor nacional, ele é o maior representante do romantismo do Brasil. Ele tem, inclusive, dois tipos de romantismo, né, o romantismo clássico e o romantismo indianista, né? E tem até uma explicação do romantismo indianista, porque não é indianista e não indígena, né? Porque a ideia do indianismo, no caso do José de Alencar, era pegar um herói romântico e transformá-lo num índio. E o índio não era um herói romântico, ele era apenas uma pessoa, né? Ele fazia uma ideia deturpada do que era o índio, uma ideia romantizada, né? Então, isso vai mostrando que eu preciso compreender o que veio antes para poder entender o que eu estou fazendo agora, por exemplo, na área da cultura, né? Então, por isso que para a gente entender o currículo, ele surge justamente como esse caminho, né? E ele pode, então, sintetizar que o currículo e ele era chamado de cursos e correr, né? Que é uma sequência, o curso a ser percorrido, ok? Dúvidas? Boa noite, Simone. Não, nenhuma. Tá ótimo. Então, as aproximações do currículo, né? Então, segundo Forquin, né, um percurso educacional, um conjunto contínuo de situações de aprendizagem, às quais o indivíduo vê-se exposto ao longo de um dado período, no contexto de uma instituição de educação formal, é o que vai dar esse conceito mais próximo do que é o currículo. Ele é um percurso educacional. Então, as características do currículo ser a base para o projeto educativo, é óbvio, né, porque é a partir dele que eu vou fazer as outras ações, inclusive seria as regionalidades e tudo mais. Ele precisa refletir na prática docente, ou seja, ele não pode estar apenas no papel, ele tem que também exercer aquilo que está lá escrito, né? Ele tem que acumular o saber elaborado ao longo da história da humanidade, né? Apesar dessa ideia ser muito ligada, por exemplo, à disciplina de história, não é bem assim. A gente precisa compreender o mundo como evolução em todos os seus campos, né? A própria língua portuguesa mostra isso, né? Até, provavelmente, na época de vocês, na escola, a gente aprendia língua portuguesa como norma culta, né? A norma culta, ela existe. Só que hoje a gente pratica a norma padrão, que é uma mistura da norma culta, mais ou menos com o conceito de linguagem, ou da linguística. Linguagem não, da linguística, né? Basta lembrar que a diferença de linguística para a língua portuguesa é bem claro. A linguística, ela entende que é necessário haver uma compreensão daquilo que está sendo dito, né? Que tem um emissor, um receptor e tem uma comunicação. Se não há ruído, ou seja, se não tem nada que ficou sem entender, houve uma comunicação perfeita. Mesmo que eu fale, nós fomos lá, ou eu subi para cima, né? Mesmo que eu use esses vícios de linguagem, né? Esses erros, né? da nossa linguagem. Mesmo assim, é importante que haja comunicação e que você compreenda. Já a língua portuguesa já não permite isso, né? A gente aprende que não podemos falar sobre isso. Então a língua padrão vai aceitar isso? Não, ela não vai aceitar isso. Mas a norma padrão, ele vai dar uma dinamizada do que, de fato, é importante para a gente aprender. Então, a gente acaba contextualizando muito mais o que nós falamos do que, efetivamente, nós deveríamos falar, assim, de modo, tipo, Luiz de Camões, entendeu? Emerge também da organização dos sistemas de ensino, porque o currículo, ele vai trazer a sua característica de quem o criou, né? Então, por exemplo, no Estado, é muito comum a gente utilizar mais ou menos o mesmo conteúdo para todas as disciplinas. Quem tem filho que está estudando no Estado, ou tem alguém que está estudando no Estado, vê que está tendo a aula online,
a aula, ela vai para o estado todo lá na TV Educação, da TV Cultura, né? Ela vai para o estado todo. Por quê? Porque é o conceito do currículo que foi criado nesse sistema, né? Que é o currículo paulista, né? Então, por isso que ele consegue fazer, por exemplo, as aulas online e vai mandar para o estado todo, né? É por isso que isso acontece e dá certo, né? Porque, teoricamente, a gente deveria estar ensinando aquilo em todas as escolas. Então, é por isso que ele emerge dessa organização dos sistemas de ensino, né? Ele também sistematiza os saberes. Por quê? Eu não posso simplesmente pegar uma criança e fazê-la uma conta de divisão direta. Eu tenho que ensiná-la a fazer primeiro uma conta de adição, né? Adição e subtração. Depois, lá numa terceira etapa, que eu vou ensinar a conta de divisão, né? Lembrando que a terceira etapa, porque geralmente quando a gente vai ensinar a conta de adição, né? A gente também ensina a de subtração. E, além disso, que é claro, tem a intervenção estatal. A intervenção estatal é o dedo que os governos colocam, né? O estatal é relativo ao Estado. Então, é o dedo que o Estado, nesse caso, o Estado não é o Estado de São Paulo, por exemplo, não. O Estado são todas as esferas. É o governo federal, é o Estado de São Paulo, do Rio, de Minas, enfim, e também a própria cidade. Então, é a intervenção do que eles fazem para, especialmente, criar aquelas regionalizações. Quer ver um exemplo clássico dessa intervenção? O que a gente segue hoje no currículo? É a BNCC, né? Quem faz a BNCC? É o governo federal. Tanto que é a base para todo o país. Então, todas as escolas têm que ter aquilo. Só que, por exemplo, São Paulo vai ter uma necessidade de aprender determinadas outras coisas que, por exemplo, lá em Roraima não precisa, ou até mesmo no Paraná não precisa, né? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquela BNCC e vai fazer uma adaptação que vai incluir algumas coisas regionais para dar uma incrementada, ou seja, já sofreu uma intervenção estatal ali. E, por exemplo, e aí tem o currículo, nós não temos a BNCC, nós temos o currículo paulista, né? E, por exemplo, na cidade de São Paulo, vou dar o exemplo da cidade de São Paulo, porque é onde eu trabalho, eu não sei como é que é em Osasco, mas a cidade de São Paulo nós temos o que chamamos de currículo da cidade, que é uma adaptação tanto da BNCC quanto do currículo paulista, ou seja, ela já sofreu duas vezes uma intervenção aí, no caso, estatal. Entender as características do currículo? Semana escreveu aqui, não vou poder assistir a aula, vou fazer a prova. Tudo bem? Tudo bem. É que eu falei que você não estava aqui ainda. Cheguei agora no trabalho, não tem problema, pode ir lá. Eu vou postar depois o vídeo lá no YouTube. Para isso, dúvidas? O PPP, Vanessa, ele é uma intervenção, só que já na escola. Né? Então, o que vai determinar é onde que sistema de ensino ela está. Para vocês entenderem, né? Todas as escolas seguem a BNCC, todas, né? O estado, cada estado ele vai ter seu currículo, ele pode sofrer aquela adaptação ou pode usar a BNCC. Se eu não me engano, acho que não tem estado que não use a BNCC pura. Todas elas usam as suas adaptações com as suas regionalidades, né? A cidade, ela vai fazer sua adaptação com o chamado currículo da cidade. Aí vem a parte interessante. As escolas particulares, elas precisam seguir o currículo da cidade. No caso aí, aqui na cidade de São Paulo. Ah, mas ela vai seguir o currículo da cidade pura e crua? Não. É a partir do currículo da cidade que ela vai fazer o seu projeto. Então, aí entram as escolas que vão colocar as coisas que elas querem trabalhar a partir desses currículos, dessas alterações. Então, é como se fosse um atrás do outro, entendeu? Então, o PPP ele é uma adaptação da BNCC, no caso da Prefeitura de São Paulo, da BNCC, do currículo paulista, do currículo da cidade, para aquela escola. Então, ela vai sofrer algumas inclusões, nunca exclusões, sempre inclusões ou adaptações, nunca exclusões, onde também vão ser inseridos, por exemplo, os projetos.
que a escola quer fazer. Entendeu, Vanessa? Entendi. Então, ótimo. Mas vamos ver agora os aspectos históricos, né? Apesar do currículo, como eu falei, o estudo do currículo ele é muito recente, a gente pode elencar alguns currículos, né? Que na verdade eram regras, né? Que eram realizadas, que eram impostas na cada uma das épocas e que para poder seguir como se fosse um padrão, né? Até para que houvesse um certo controle do Estado no que aquilo estava sendo ensinado. Isso vai surgir quando? Na Idade Média. Por quê? Porque na Idade Média a Igreja Católica era a louca da vez, ela queria controlar tudo. Enquanto nós tínhamos lá a maêutica de refletir e tudo mais, Sócrates, já chega na Idade Média, que é a Idade das Trevas, né? Com a Igreja Católica, já não, peraí, não queremos que aprendam essas coisas, porque senão as pessoas não encontram o que está escrito na Bíblia. E se vai contra o que está escrito na Bíblia, nós iremos enfraquecer. Né? Então é aí que acontece o primeiro surgimento do que chamamos de currículo. Não era currículo, eram normas, né? Mas era o que podia dizer que era um currículo. Então, nós tínhamos na Idade Média dois tipos de normas, né? Dois tipos de currículos, né? Pré-currículos. Nós tínhamos o trivium, como o nome diz, vem de três coisas, né? Traz a lógica, a gramática e a retórica, né? A lógica, é óbvio, é a lógica que nós conhecemos, de você raciocinar e resolver um problema através da observação, né? Essa observação ela envolve alguns conceitos matemáticos ou até mesmo conceitos de dedução, né? A gramática é a gramática que a gente conhece mesmo, e a retórica. A retórica é aquilo que as pessoas aprendiam para poder falar bem. Teoricamente, nos cursos de educação, deveria ter aula de retórica até para que as pessoas, os estudantes, saibam falar bem na frente de alunos e tudo mais. Eu fiz curso de retórica, não na faculdade, eu fiz o curso da retórica. Porque para poder você aprender até mesmo se expressar e também aprender a raciocinar o que você vai falar. É muito comum a gente ouvir que fulano tem uma oratória ótima, né? Tem uma retórica ótima. Retórica, ela está muito ligada àquilo que você fala e já que você questiona, mas já responde ao mesmo tempo. Ou seja, para que ninguém venha e interfira, né? Naquela sua explicação. Que ela não interfira, mas que ela traga algumas explicações extras. E também tínhamos o que chamávamos de quadrívio, né? Que trazia a aritmética, né? A música, geometria e a astronomia. Né? E isso remete, óbvio, à Roma Antiga. Né? A Roma Antiga nós tínhamos o curso de honorum, que eram horas acumuladas à medida que desempenhavam cargos eletivos e judiciais. Ou seja, se você tinha a prática de fazer algo, aquilo compunha como se fosse um histórico, né, escolar. Né? E aí você poderia ganhar outros desafios, outras conquistas, né, mais para frente. Na Reforma Protestante, que foi quando Martinho Lutero, né, se revoltou, né, contra a Igreja Católica, com a venda de dutos, né? Nem dutos, não. A venda de salvo em duto. Salvo em duto. Agora me deu uma branca. Que vendia lugar no céu. Pronto. Vendia lugar, acho que fica mais bonitinho falar assim, né? Que vendia lugar no céu. Vendia o perdão, né? Então, o ethos ascético da eficiência do sistema educacional, ele fazia muito presente. O ethos ascético era para dizer que a escola deveria ensinar, ou né, os educadores deveriam ensinar aquilo para que as pessoas realmente pudessem se apropriar do que estava aprendendo, não simplesmente entendesse de forma bancária, que é um sistema que é muito valorizado até hoje, tá? Antigamente era melhor porque era assim assado, mas antigamente era uma educação bancária, aquele que você tinha que guardar aquilo, o máximo de conhecimento, porque para poder dizer que tem aquele conhecimento, né? Então, isso aparece a primeira forma estruturada e sequencial. Por quê?
Porque quando você não pensa simplesmente em inserir conteúdos para que você possa aprender, você acaba adaptando, né, contextualizando, de modo que você possa conseguir trabalhar todos eles de modo mais efetivo, de modo mais mão na massa. Seria um pré-ensino, a pré-história do ensino que nós queremos hoje. Né? Mas foi no início. Né? Deu certo? Não deu. Não deu certo. Mas valeu muito a tentativa, porque trouxe alguns benefícios que foram incorporados à educação, né, naquela época, e se manteve até pouco tempo. Já temos também a alteração do pós-revolução industrial. Por quê? É aí que aparece a famigerada ensino tecnicista, né? Onde nós precisamos... como é que eles falam? Qualificar mão de obra de modo rápido, né? Então, a educação ela já muda essa visão de abrir a mente, de refletir, de filosofar o que está acontecendo no mundo para que você possa ter uma formação para a entrada no mercado de trabalho capitalista. Porque o importante não é você entender por que a máquina faz aquilo. O importante é você mexer na máquina e acabou. E que a máquina continue sendo eficiente e que você seja lá só apenas para ou fiscalizar ou fazer aquela conferência que a máquina não consegue fazer. Dúvidas dos aspectos históricos? O desenvolvimento do currículo no contexto histórico brasileiro. Né? Então, no Brasil, nossos aspectos históricos é o Brasil lerê-lerê, né? Brasil colônia, que foi de 1500 até 1759. 1759, que aconteceu a Reforma Pombalina. Então, nesse primeiro período, primeiro grande período do Brasil colonial, os jesuítas, eles catequizavam os indígenas e atendiam a elite local, né? A elite local aqui brasileira, ela não era educada, ela era analfabeta. Lembrando que Portugal, apesar de ter uma das faculdades mais antigas do mundo, nós tínhamos naquela época do descobrimento reis que não sabiam ler e nem escrever, né? Que não era necessário para que se portar com isso. O importante é saber ter estratégia. Estratégia, a arte da guerra. Isso era o mais importante. É algo que não era a arte da guerra, estou zoando, mas era mais ou menos isso. Né? Então, a população é óbvio, né? Elite que era elite, quem tinha poder, tinha um pouco de dinheiro. Ele acompanhava mais ou menos o próprio pensamento dos seus reis. Né? Então, por isso que os jesuítas eles tiveram um papel muito importante na educação. Né? Foram, sim, uns filhas da T, mas, em compensação, eles tiveram um papel muito importante nesse período da nossa história. Então, eles tinham, que podíamos dizer, um currículo para promover a hegemonia europeia, porque, afinal de contas, eles eram, todos eles vinham da Europa. Quem era o dono de tudo? Eram os índios? Não. Eram os negros? Claro que não. Eram os portugueses que aqui chegavam. Então, tudo era ensinado para entender que nós, os índios, os negros, deveriam ser submissos aos brancos. Né? Aí tivemos, né, o que chamamos de Reforma Pombalina. Né? A Reforma Pombalina ela vigorou até a independência, né, em 1822. Então, foi de 1759 até 1822. Né? A Reforma Pombalina ela rompia com a educação religiosa, né, que era da Companhia de Jesus, jesuítas, né, e promovia uma educação laica e científica, né, já vindo pela força do próprio iluminismo, né, que estava lá ganhando força na Europa e tudo mais. Né. Então, a igreja começa a não ter nenhum tipo de influência, até porque a igreja não acreditava em avanços científicos, afinal de contas, não estava na Bíblia, né, a igreja católica, não sei dizer, e eles estavam muito bom. Né? Só que aí, obviamente, o Marquês de Pombal disse assim, epa, não, vamos cortar suas asinhas aí, porque vocês não mandam em Portugal.
Então, tanto que foi um período negro da educação brasileira, né? Porque os jesuítas, apesar de parcamente realizar o ensino aqui no Brasil, eles ensinavam alguma coisa, até mesmo para as elites, né? E a partir do momento que eles são expulsos, eles foram expulsos, tá? Não simplesmente assim, tchau, não, eles foram expulsos de todas as colônias portuguesas, inclusive de Portugal. A gente, as colônias em si, né, não a metrópole, né, onde fica Portugal, as colônias entram no ostracismo educacional, porque não tem como suprir, ainda mais que o Brasil era mais um país para extrair os seus bens, né? Era a cultura extrativista, né? Então, a educação, nesse momento, da Reforma Pombalina, ela começa a atender os interesses da burguesia, né? O que é a burguesia? São aquelas pessoas que tinham dinheiro e que ajudavam a financiar a corte. Só que elas não faziam parte da corte, né? Então, esse currículo da Reforma Pombalina, ele foi um currículo voltado aos interesses do Estado. Só que o Brasil era um país, né, estativista, então não tinha interesse nenhum, né? Era só para extrair, né? Aí tivemos o Brasil Império, né? Dom Pedro foi lá, independência ou morte, né? E que durou esse aspecto histórico do que seria o currículo brasileiro durante todo o Império, né? E até mesmo não, até mesmo não, é o outro até mesmo. Então, no Brasil Império, as províncias eram responsáveis pela organização da educação básica. Daí que a gente começa a ver aquelas diferenças que nós tínhamos até uns anos atrás. Ah, meu filho teve um estudo em tal lugar, era mais forte ou era mais fraco. Por quê? Elas eram organizadas pelas suas províncias. Províncias eram o que chamávamos de estados, né? Os estados, eles eram chamados de província, tanto que no Império, até mesmo no início da República também, até a República Velha, não era governador do Estado, era presidente do Estado, né? Até porque o Brasil, até a década de 60, era Estados Unidos do Brasil, né? Até isso, está Estados Unidos do Brasil? Agora tem dúvida. Mas até o meio do século passado era Estados Unidos do Brasil. Né? Então, o currículo ele era centrado nos conhecimentos humanísticos para qualificar a mão de obra menos abastada. O ensino já começava a ser profissionalizante, né? Por quê? Porque a ideia não era que a pessoa tivesse conhecimento para poder ir lá ocupar a vaga do fidalgo, né? Eu não sei se você sabe o que é fidalgo, né? Você sabe o que é fidalgo? Melhor, você sabe o que é dona? Dona. Dona. Não. Você imagina, né? Mas se eu falar que tinha um fulano que era Dom Fulano de não sei o quê, vocês vão entender que é Dom, né? A dona era a mulher do Dom. É o feminino de Dom. E o Dom era dono de algo, né? Ele era dono especialmente de escravos, né? Então, ele tinha uma casa grande, uma senzala e tinha escravos, né? Eles tinham seus lacaios, né? Então, era dono de algo, né? A dona era dona de algo, porque era casada com Dom, né? Já o fidalgo, gente, esse é o melhor. Fidalgo, ele é uma diminuição de filho de alguém, filho de alguém. Ele era filho de alguém, fidalgo. Então, ele era filho de alguém importante, fidalgo. Então, quando a gente vê que, a gente vê teve agora no Piauí, né, um juiz que ele era juiz de primeira instância e foi lá, trabalhou numa causa do filho dele, num acidente de trânsito. E ele falou, não vou ser juiz, aqui eu vou ser pai e vou incitar meu filho. Então, o filho dele é filho de fidalgo, filho de alguém. Então, isso é o fidalgo. Ele não tinha função na sociedade, mas era filho de alguém. Ele era um herdeiro. Eu achava isso muito engraçado. Mas,
Então, não era, as pessoas elas não podiam estudar para poder ocupar o lugar do fidalgo. Não podiam. Né? Eles não iam ocupar o lugar do dom, porque o dom era dono já das coisas. Mas eles não podiam ocupar o lugar do fidalgo. Por isso, quando a gente vê aquilo lá, alguns textos antigos que falam que fulano era um fidalgo português, é porque ele era um ascone, assessor de P nenhuma, não tinha nada, era uma geração neném, né? Era uma geração neném daquela época. Né? E aí a gente entra no aspecto histórico das repúblicas. Né? Primeiro, a República Velha, né? A nossa primeira república. A República Velha, ela surgiu, óbvio, a partir de um golpe, né, militar, veio, né, a proclamação da República, né? E ela tem um ênfase nos conteúdos científicos. Né? O currículo é voltado à teoria não crítica. Por quê? Porque nós tínhamos os militares no poder, ou muito próximo ao poder. Né? E, além disso, nós tínhamos os dons, né? Os barões. Né? Nós tínhamos os barões do café, os barões do leite, né? Que eram os paulistas e os mineiros se alternando no poder do Brasil. Né? Então, nessa época, não podia ter crítica por conta disso, porque era muito voltado para o militar. Além disso, nessa época, acho que vocês viram, inclusive, em sala da educação, a educação brasileira ela passa a ser laica, né? sem interferência da igreja. E tinha voltado a ter interferência lá na independência, né? No Brasil Império. Então, por isso que ela torna um pouquinho mais, ela tem até essa ênfase no conteúdos científicos, mas mesmo assim era como se fosse uma ditadura da década de 60 e 70. Né? E a gente tem, nesse momento, né, o manifesto dos pioneiros da educação nova, porque a educação, naquela época, ainda era excludente, né? Ela ainda excluía as pessoas. Né? E o manifesto da educação nova, ela diz o seguinte, que a escola tinha que ser para todos, que todo mundo tinha que ter acesso para que pudesse compreender como ser humano. Né? Aí nós tivemos o golpe de Getúlio Vargas, na ditadura de Getúlio Vargas, que durou de 1930 a 1945, onde trouxe muito da questão do nacionalismo. O nacionalismo é aquela coisa assim, no Brasil, eu me deixo, né? Ou até mesmo o que a gente vê hoje, assim, meu partido é o Brasil, ou que mais? Não tenho político de estimação, e nós sabe que quando você é parte do nacionalismo, você tem político, aí mesmo que você tem político de estimação, mas cala de boca, vamos lá. Então, tinha os aspectos do nacionalismo para poder levantar a moral do próprio país, que nós éramos um país agrário, que estava começando a industrializar, tinha moral e cívica já, mas ainda não era uma disciplina, né? Mas tinha uma educação moral, era toda permeada pela educação, e também você tinha que ter noções, óbvio, do nacionalismo, até do civismo, e começa a ter um ensino secundário um pouco mais forte, especialmente impulsionado pela indústria e o comércio, porque nessa época, logo depois, começam a surgir os Serviços Nacionais de Aprendizagem Industrial e Comercial, né? Senai e Senac. Então, o currículo, nessa época, ele buscava adequar o indivíduo às normas e às regras sociais, né? Até porque era para poder deixar a pessoa realmente bitolada, assim, não, sou brasileiro e acabou. É mais ou menos como acontece o ensino nos Estados Unidos, que eles são muito patriotas, né? Aquela coisa do nacionalismo deles, tá? Eles são muito patriotas, né? Aí passou-se um tempo, né, várias alterações, LDB, primeiro LDB, né? Aí tivemos o golpe dos militares, né? Que a liberdade começa a ser suprimida, ou seja, você não tinha direito de ir. Eu acho engraçado que as pessoas que falam que é a ditadura, o que elas fazem de lado de ditadura é até uma coisa que é condenada pela ditadura. Né? Também tinha uma escola para manutenção do status quo, ou seja, a escola ela não era para libertar, a escola ela tinha que ser
para você aceitar que você era pobre e acabou, né? E que você não ia ter perspectiva de vida, sua vida é aquilo mesmo, né? É o estigma da Gabriela, nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim, né? Então, o currículo assume uma dimensão tecnicista e burocrática. Então, por isso que é tão perigoso essa vibração emocional da escola técnica que tem lá na TV pelo governo federal. Aí o que acontece? Nesse meio tempo, as teorias críticas, que é o que vai começar a dar as primeiras formas, né, ao que chamamos de currículo hoje. Então, a primeira coisa que acontece são os movimentos populares, né? São os movimentos populares porque o povo estava cansado. O povo, parte do povo estava cansado de ser apenas uma massa de manobra e de estar à mercê de pessoas que mandavam e desmandavam e estavam nem aí para o pessoal, né? Então começa a surgir esses movimentos populares ainda na década de 60, né? Especialmente a partir do golpe militar de 64. Começa a surgir também os centros populares de cultura, os CPCs, né? E outros vinculados a uma vertente da teologia da libertação, que são vinculadas, por sua vez, às teorias de inspiração marxista. Por quê? Porque para poder o povo emanar poder, ele tinha que entender o que era poder, qual era o seu poder. O único teórico que falava sobre isso era Marx. Por isso que a ideia do povo ter o poder ter o povo, ele é uma ideia que as pessoas julgam como esquerdista, né? Mas é porque é o único teórico que explica esse poder do povo, né? E, além disso, a visão que o currículo deveria ser emancipatório e libertador está vinculada aos postulados das teorias críticas, né? E isso começa a surgir especialmente com Paulo Freire, lá em Angicos, né? Com seu método Paulo Freire, né? Onde a ideia que para ensinar não era só alfabetizar as pessoas, mas que ela pudesse ter compreensão do mundo a partir do seu próprio mundo, né? Que ele pudesse fazer comparações e que o fizesse não apenas aprender enquanto estivesse na escola, mas que ele pudesse aprender tudo em qualquer lugar onde ele fosse, né? Que ele pudesse se formar sem estar na escola, né? Óbvio, a escola ia dar o caminho para ele, né? Até para entender tudo isso, mas a partir disso ele começa a se tornar um pouco mais crítico com a sociedade na qual ele vive. E, por último, nós tivemos já, aí aparece o nosso presidente Fernando Collor, com o neoliberalismo, né? Que foi a partir de 1990, o neoliberalismo aqui no Brasil. Por que com o Fernando Collor? Quando ele abriu a alfândega brasileira, né? Para quem não sabe, até 89, aliás, até o momento que ele toma posse, o Brasil ele dificilmente importava coisas, né? Tudo era fabricado aqui, né? Então, até as próprias tecnologias não eram tão boas, tal, porque era uma cópia e não tinha do que copiar, só tinha ideia de como deveria ser. Então, às vezes eram boas e muitas das vezes eram ruins essas tecnologias, né? E, além disso, a escola, né, o currículo passa a ser voltado para as demandas do mercado. Então, o nosso currículo hoje, como eu havia falado lá no início, regulado pelo mercado, né? Porque o currículo no centro da atividade pedagógica ele passa a estar no centro da atividade pedagógica, porque uma vez que dele dependem os saberes construídos e ressignificados socialmente, por isso ele é uma expressão da cultura e historicamente determinada.
Agora eu vi que o microfone estava desligado. Caiu a energia, não sei se na hora vocês viram, começou a piscar a luz, eu achei estranho, foi bem na hora. Me diz uma coisa, onde eu parei? Eu parei no neoliberalismo. Vocês escutaram todo o neoliberalismo? Sim. Tá ótimo, então. Então é isso, o neoliberalismo é o que está vigendo até hoje, né, no, na nossa educação, e ele determina o que é importante as pessoas aprenderem. Por isso que quando eu falei para vocês como é que é o nome? Que não adianta colocar a criança numa escola particular e ela ser uma escola que não é a escola Porto Seguro ou a escola Avenues, né? Ou Santa Catarina, Marcelina, sei lá o nome da escola, porque você não vai estar aprendendo para poder melhorar, né? Você pode até ter um outro tipo, uma tática de guerrilha, mas é basicamente a mesma coisa que você aprenderia na escola pública. Dúvidas em relação ao desenvolvimento do currículo no contexto histórico brasileiro? Não. Tá ótimo. Teoria curricular não crítica ou tradicional, né? Então, a teoria curricular tradicional, ela é não crítica. A ideia é que não haja, que o aluno não participe, não exprima a sua ideia, né? Então, ensinar, né, as características ensinar é transmitir conteúdos. A pessoa é uma folha em branco, você vai lá e transmite, né? O aprender é escutar atentamente, ou seja, silêncio, e avaliar e medir a quantidade de informações retidas. É aquela informação, aquela educação bancária que eu falo, né? O quanto você vai consome e consegue depois mensurar, né? Então, como as sociedades determinavam quais conteúdos ou saberes deveriam ser ensinados, né? Então, qual é a relação do projeto da organização política, econômica, social e de classe, né? Então, isso vai começar a interferir na formação do sujeito, porque o ideal é que você conhecesse um pouco de cada coisa, né? Mas aparece nesse momento justamente as ideias do plano de aula, conteúdos e as didáticas, né? Para quem não lembra, há um tempo atrás, o pessoal, quando saiu a reforma do ensino médio, muitos professores falaram, até uma amiga minha que é de artes, eu não gostei da reforma, porque assim, assado, eu vou perder aula. Isso assim, perder a aula? Não é bem assim, né? É óbvio, a ideia é justamente reforçar, qualificar um pouco mais as pessoas, mas a ideia não é necessariamente eliminar um conteúdo que você iria aprender, né? Eu, por exemplo, eu estudei na escola física e química, eu não lembro nada. Agora que eu estou aprendendo que eu faço curso de física, né? Mas na época que eu estudei, eu não sabia de nada, eu não conseguia nada, né? Isso poderia ser feito de outra forma? Poderia, se eu visse de modo mais contextualizado, né? E a proposta, por exemplo, do ensino técnico é justamente ele ver parte desses conteúdos de modo um pouco mais contextualizado. Ele não vai deixar de ter aquele conteúdo, mas ele vai ver um pouco mais contextualizado. E ele vai ter maior profundidade, por exemplo, naquilo que ele quer. Que era uma coisa que, por exemplo, a teoria não crítica ou tradicional não permite. Porque a ideia é que você tinha que reter o máximo de informação que você pudesse. Então, quando a gente critica, por exemplo, a reforma do ensino médio, a gente está levantando a bandeira da teoria não crítica, né? Justamente da pessoa não ter, poder questionar, né? O que é importante aprender. Basta ver aqui no próprio curso de pedagogia, né? Vocês aprendem um pouco de língua portuguesa, mas vocês não aprofundam. Por que vocês não aprofundam na questão de língua portuguesa com alguém que faz letras? Porque o foco do curso não é não é a língua portuguesa. Vocês vão aprender lá, por exemplo, na aprendizagem de língua portuguesa e tal, mas o foco não é aprender tudo que tem na língua portuguesa de modo mais aprofundado. Vocês vão ver tudo, só que mais
mais superficialmente, né? E vai se focar mais naquilo que é mais importante, especialmente na carreira do pedagogo, né? Então, por isso que isso também remete ao currículo que vai aparecer lá na escola. Isso não quer dizer que ele vai mudar todo o ensino e o ensino vai ficar pobre, não é isso. Até porque os conteúdos lá do ensino fundamental, mesmo nos anos finais, vai ser o mesmo, né? Para quem não lembra, eu já expliquei isso. A gente tem uma prévia apresentação do que são esses currículos nos anos iniciais, começa uma apresentação um pouco mais clara nos anos finais do ensino fundamental e aprofunda no ensino médio. É a mesma coisa, a gente vê 3 vezes a mesma coisa, só que de focos diferentes. Né? Então, essa teoria não crítica tradicional, a ideia é que fosse uma teoria conservadora, ou seja, que não permitisse inovações. A ideia era justamente eliminar erros, porque se você não acertou de acordo com o que estava no livro, no manual, que seja, você errou. Então você tem que eliminar esses erros, né? O foco era nos resultados, né? O importante era você ir bem, tirar nota 10, né? A educação era num formato de produção industrial. Tanto que até a escola, até hoje, mantém esse mesmo modelo. Quando você vê aquela escola onde tem as carteiras enfileiradas uma atrás da outra, em filas, porque ele reproduz, inclusive, um chão de fábrica, né? Um espaço de trabalho numa fábrica, né? E ele está focado também na questão do aumento de produção, porque se você retém conhecimento, você produz mais, intelectualmente falando. Então, isso vem como modo de ajustar o indivíduo. Né? Então, não é para libertar o indivíduo, a educação. A educação não vem para poder dar asas. Pelo contrário, né? Então, na pedagogia tradicional, ele vem para ajustar, que você tem que ter o estigma da Gabriela. Gravem isso, estigma da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Gabriela. Aí nós temos agora, né? Né? Muito florido, bonito, dá com aquele cheirinho de teoria não crítica, a teoria curricular crítica e pós-crítica, né? Bom, as características das teorias críticas, é óbvio, o nome diz. Críticas à teoria tradicional, critica. A ideia é que as pessoas elas possam pensar, né? Então, ela está muito voltada para a questão dos movimentos sociais, ou seja, aí quando você fala movimentos sociais, já acende aquela bandeira do PT, né? Aquela estrela lá do Lula, lá, brilha uma estrela, né? Então, na verdade, não, é justamente para que as pessoas entendam que o povo tem o poder, né? Engraçado que eu lembro do Eduardo Cunha, lá a propaganda dele lá no Rio de Janeiro para deputado federal, ele ainda repetia assim no final de toda a campanha dele: o povo merece respeito, né? No caso dele, só que não, né? Além disso, ele tem uma crítica à questão das ideologias capitalistas, né? A escola ele é um aparelho ideológico do Estado. Então, a ideia na teoria crítica é que a escola ele é um espaço de reprodução do que o Estado quer que as pessoas sejam. E realmente até hoje. Até mesmo a universidade aqui, a ideia é justamente essa. Quando ele vende os cursos para vocês, é essa, né? Aí vem umas pessoas assim, esquerdistas, né, da pá virada, meio loucas, tipo eu falo assim, gente, abram a mente, né? Nem que a gente pegue um machado e tuque, né? Tô brincando. Mas a ideia é justamente essa, para você liberte, né? Porque é curioso se exaltar tanto no curso de pedagogia Paulo Freire e você se tornar até conservador, né? E, além disso, tem muito bem marcado a questão da dominação de uma classe sobre a outra, porque a teoria crítica luta contra isso, que haja, de fato, igualdade entre classes, né? As teorias críticas, ela diz que ensinar é favorecer a apropriação da cultura. Por quê? Porque a ideia é que tudo que a criança vive é importante. Lembre-se lá da questão do Paulo Freire, né? O Paulo Freire diz, né, que não tem que alfabetizar simplesmente para saber ler e escrever ou até fazer continha. O ideal é que ele consiga ler e escrever
e se reconhecer como cidadão. Então, isso aparece, especialmente nas crianças, ou até mesmo na questão da educação, nessa apropriação da cultura de onde a escola está, ou de onde está acontecendo aquela educação. Então, por isso que quando eu escuto uma música funk, eu vou repreender? Depende. Se for uma letra, né, com palavras chulas, né, é obrigação, né? Senão, ou eu vou preso, ou eu vou sofrer um processo administrativo. Eu vou lá dizer, não, gente, essa daí não tá legal. Mas eu não posso jamais reprimir aquela cultura, porque eu acho que não é ideal. É a cultura que ele tem ali na vida, no local dele, e é aquela que tem que ser valorizada sempre, né? O professor, ele parece também, ele não é mais apenas um instrumento reprodutor, ou melhor, um instrumento transmissor de conteúdo, não reprodutor, transmissor. Ele se torna mediador. Ele não é o detentor do conhecimento, ele é um mediador, ele vai nortear os alunos nessa busca de conhecimento. O aluno se torna mais crítico. Então, o aluno interfere conscientemente na realidade. Essa realidade é a realidade que ele vive, aquilo do dia a dia, né? É a realidade da Camila, do amor de mãe, né? E avaliar pressupõe utilizar diversos instrumentos. Eu não posso usar mais a provinha. A ideia é que as pessoas são diferentes, então tem modos diferentes de serem avaliados, né? E aí a gente entra nas teorias pós-críticas, que traz a questão do multiculturalismo, né? Que é olhar para para a diversidade de sujeitos, especialmente para as minorias, né? Como vocês sabem, nos últimos dias nós tivemos um debate acerca desse multiculturalismo, que não é de uma minoria, né, inclusive. É importante a gente frisar e reforçar isso, né, que foi lá no Big Brother a questão do cabelo do João. Né? É óbvio que eu mesmo me senti doído, né? Mas, quando eu via lá no UOL que ele ia ficar, eu disse assim, gente, não é possível que ele vai ficar. Né? Porque ele fica lá representando justamente aquilo que a gente tem que combater, né? E o mais engraçado é que não é contra a minoria, porque a maior parte do Brasil é composta por negros, né? Então não é uma minoria, né? É uma população que é maioria, mas que por algum motivo se comporta como minoria, né? É até engraçado a gente ver a questão das cotas, né? Ser 20% para negros, enquanto eles são a maioria. É 20% só, né? Então, a questão das cotas, inclusive, é justamente como uma reparação. É uma teoria pós-crítica, né? Então, ela não deve considerar apenas uma teoria como certa para pensar e compreender o currículo. Então, na teoria pós-crítica, é levado em consideração as peculiaridades, o local e o singular. Então, é uma frente mais ampla. Eu não estou mais criticando exclusivamente a teoria crítica, né? Estou criticando muito mais coisas. Né? A escola, ela, né, como eu falei, ela tem uma função ideológica e ela é explicada por alguns teóricos. Né? Só que antes de eu adentrar, vocês têm alguma dúvida em relação à teoria crítica? Aliás, teoria não crítica, né? Crítica e pós-crítica? Aqui a Vanessa já fez uma. Não. Ela colocou assim: muita gente ficou falando que ele estava se vitimizando. Não estava. Não estava. Ele foi até muito corajoso, porque ele foi até muito corajoso. Não porque ele falou lá no jogo lá do Discord, não por isso. De não ter rebatido na hora. Ele foi corajoso em conseguir falar, expressar aquilo, inclusive, né? Mesmo depois de ter guardado para si. Então, é uma luta, sim, que a gente tem que combater. E até falei, acho que até o Thiago Live falou ontem, não chame o seu colega de gordinho, porque isso machuca, por mais que seja brincadeira. Por isso que eu me lembro, quando eu estava lá na escola em Perus, quando eu vi um aluno, o pessoal zoando com ele, chamando ele de gordo, nossa, eu acho que eu pirei da sala de aula. Isso é só um exemplo, eu pirei. E ele falou, não, mas são meus amigos, eles estão fazendo brincadeira. E eu falei assim, brincadeira é quando você está rindo junto e você não está rindo junto. Você está ficando acuado.
Então, é isso que a gente tem que combater. Né? Então, uma das vertentes das teorias pós-críticas é justamente atuar nos movimentos né? Antirracista, antimachista, anti-homofóbico, né? Porque não basta você ser contra, você tem que ser anti, né? Totalmente contra. Função ideológica da escola, né? A gente pode dizer a explicação através de Luisa Althusser, né? Que ele diz que na ideologia, né, é a forma como se imagina a realidade. Já as ideologias representam uma visão de mundo, né? Então tem diferença do plural para o singular. O Estado ele visa a manutenção do poder pela classe dominante. Como é que isso se dá? Através de sempre os mesmos grupos estarem no poder. E a dominação pela prática pedagógica, pelo currículo, vem, é óbvio, pela ideologia, porque a gente segue um currículo, né? Então, os aparelhos ideológicos do Estado, ele é formado pela escola, pela família, olha só, pelas igrejas, pelos sindicatos, entre outros, né? Então, são aparelhos ideológicos por quê? Porque eles trazem verdades que são muito certas para cada uma dessas áreas, né? As igrejas têm as suas verdades, né? Tanto que elas batem no peito querendo falar que tal coisa está errada para a visão dela, não importa que tenha outro tipo de visão, a visão dela é importante. No caso da família, a família também promove esse mesmo tipo de visão, cada família vai ter esse tipo de visão, só que do mesmo jeito que tem os aparelhos ideológicos que formam quem nós somos, nós temos aparelhos que são repressivos do Estado, né? Que vem na figura do Exército, da polícia, do órgão de investigação, entre outros. Por quê? Porque eles agem para que vocês sejam um reles cocô. Né? Não sou contra o policial, pelo contrário, a função dele é muito importante na sociedade. Mas basta vocês olharem como que é a atuação deles em relacionado ao pessoal que mora numa classe mais baixa. É realmente danoso. Né? Já o Bourdieu e o Passeron, a gente vai ter a ideia do capital cultural, que eu adoro falar, né? Que é o que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E o capital cultural ele vai ser construído pela escola, com os conceitos de igualdade e de liberalismo, né? Ao mesmo tempo, também é criado através das nossas hierarquias sociais, né? Quem nós somos na sociedade. E essa hierarquia social, ela vem através da violência simbólica. E a violência simbólica, como é que é melhor representada, né? Para quem não lembra, alguns anos atrás, né, quando o Ike Batista ele era o homem mais rico do Brasil, o filho dele atropelou e matou, né? Ele assassinou um ciclista na estrada lá em Petrópolis, né? E ficou isso por isso mesmo, aquela sensação de impunidade. Por quê? Porque o capital cultural dele, ele está numa hierarquia social que ser preso algo que está fora de cogitação. Agora, vai eu atropelar alguém aqui na Vila do Estado. O que vai acontecer comigo? É isso. Aí temos o fofo do Foucault, né, que é aquela coisa mais dura, né? O Foucault já diz que as relações sociais ela está toda focada na questão do sujeito, né? E isso vai vir através da educação, né, essas relações, e a educação ela é pautada entre dois pilares. Na disciplina dos corpos, né, ou seja, porque você tem que estar na escola, porque você vai ter entendimento de sanções, né? A escola é algo punitivo, onde você tem que ficar lá e ficar sentado e tem que fazer tudo aquilo que alguém está mandando, né? Então, as relações sociais, ela surgem através do poder, né? Então, o processo de constituição do indivíduo, ele não é inato, né? Ele resulta da confluência das relações poder e saber, e que submissão a eles impostas formam suas características e subjetividades. Então, a escola, ela é, de certo modo, para o Foucault, um aparelho também repressivo que deveria ser um aparelho ideológico. Né? E, para finalizar, vocês entenderam, esses teóricos, a função ideológica da escola?
Sim. Então, ótimo. E, por último, nós vamos ver as relações de poder no currículo, né? Porque o currículo, ele é um círculo que não para. Ele vai trazer uma reprodução cultural e social, né? Que pode ser a dominante e a que está sendo ali representada. Daí, Vanessa, que você perguntou do PPP. É nessa parte que entra as regionalidades que são permitidas lá na BNCC, né, que ela vai diminuindo as regionalidades, né? Ela vai se afunilando. A gente entende as regionalidades, mas ela chega na escola e vai vir o que é o PPP? Vai trazer justamente a questão mais micro ali da escola, né? Além disso, ela vai trazer uma manutenção do sistema para que as pessoas entendam que ela vai ter o síndrome da Gabriela, tá? Já falei com a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Né? A legitimação das estruturas dominantes, ou seja, a gente é dominado por aquelas pessoas, está tudo bem, porque é importante que eles são dominantes, né? E também entender a questão das forças coercitivas, né? Por quê? Se rico não pode, o rico pode humilhar um policial militar, uma pessoa que mora na favela jamais pode fazer isso, né? Já sabemos o que acontece, né? E também, para completar essa relação de poder no currículo, né, coisa mais fofa, a classificação, né? E a classificação ela vai aparecer de diversos modos, né? E ela vai aparecer através do vestibular que você faz, uma prova para poder ter emprego, um concurso público, e também entra em outras questões também, como, por exemplo, a cor de pele, né? E isso acaba criando um dualismo escolar, ou seja, tem duas vertentes, de fato, do que é a escola. Que é uma escola para ricos, né? O que é a escola para ricos? É o objetivo? Não. É o ângulo? Não. É o poliedro? Não. Escola para ricos é Colégio Porto Seguro, Escola Porto Seguro, lá no Morumbi, o Instituto Avenues, lá ali no Itaim, né, o Santa Marcelina, ali é escola para rico, né? E contra escola para pobres. E aí entra o Objetivo, Poliedro e as escolas públicas. Né? Então, isso vai formar, a gente vai criar um entendimento dentro da gente de que sujeito eu quero formar como professor. Né? Então, eu vou começar a questionar o meu papel de professor para poder me atentar para a concepção curricular, para poder fazer uma avaliação da aprendizagem e também entender o papel do aluno. Quando eu começo, de fato, a entender esses 4 itens, né, qual é o meu papel, me atentar a essa concepção, entender da questão da avaliação, especialmente na variedade dela, da multiplicidade dela, e também fazer o aluno compreender o seu papel, especialmente não na escola, na sociedade, a gente vai ter um entendimento de que sujeito eu quero formar. Tá? É isso, gente. Dúvidas relacionadas à primeira aula de teorias e práticas de currículo? Vanessa nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer, né, da teoria da Gabriela, né? Eu aprendi isso na faculdade de pedagogia, na Unesp. Eu achava o máximo. Várias coisas eu aprendi, mas as mais marcantes é justamente o síndrome da Gabriela e o olhar, o cuidar, o acolher, né? que são os símbolos da pedagogia. Tá? Então, gente, basicamente é isso. Eu vou depois postar essa aula lá no YouTube. Semana que vem a gente se encontra. Fique em casa, porque mais de 4.000 pessoas morrendo. É dose, e eu já sabia que era dose, né? Provavelmente vocês não sabem, mas eu perdi uma pessoa muito próxima a mim para a Covid no sábado. Então, fique em casa e vamos aguardar a vacina. Um beijo. Aliás, fique em casa, se puder, fique em casa, né? A gente sabe que não é simplesmente fácil falar, né? Aliás, é fácil falar. Tchau para vocês, uma boa semana. Boa noite.